Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:04, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê pela câmera aqui no estúdio da Rádio Trianon, pelas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog. É o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação também, fazendo perguntas hoje aqui aos nossos convidados. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Os nossos participantes de hoje, você vê aqui pelas imagens, à minha esquerda, Raul Jafé, jornalista, empresário. Seja bem-vindo mais uma vez. Sempre bem-vindo, a Trianon é minha casa. É a sua Tantos casa, anos, seguramente. Estava lembrando que eu frequentei a Trianon durante 14 anos, isso foi em 2008. Então você bota mais 11, agora são 25 anos de Trianon. Sempre aqui com a nossa querida Zenilde, o Fausto Camunha e você. 25 anos de casa, hein, Jafé? Sem dúvida, muito tempo. Vamos lá, também conosco, Dr. Marco Kojorowski, advogado, vice-presidente da OAB Tatuapé, também especialista em direito empresarial. Doutor Marco, seja bem-vindo. Muito obrigado, um bom dia a todos. E Rádio Trianon, Mauro, prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença, doutor Marco. Também conosco o empresário Renan Franco, ele é sócio CEO na L Model Brasil. Renan, seja bem-vindo. Obrigado. Primeira vez hoje aqui no programa, obrigado pela oportunidade. Vamos começar hoje. Bom dia a todos. E tem longos 25 anos pela frente, que nem o Jafé. Né? Se quiser, né? A Trianon é uma casa que recebe sempre muito bem todo mundo. E também conosco o Dr. Wagner da Costa, advogado, especialista na área de direito civil, criminal e também do consumidor. Dr. Wagner da Costa, seja bem-vindo. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui mais uma vez nessa rádio que muito nos honra. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do Gente que Fala, vamos aqui ao nosso primeiro tema. O risco país brasileiro medido pelo CDS, o Credit Default Swap, foi ontem ao menor nível em 9 anos, chegando a 98 pontos, o mais baixo desde 2010. O CDS, ou CDS, funciona como um termômetro da confiança dos investidores. Se ele sobe, é sinal de que eles temem o futuro financeiro do país. E se cai, o recado é o inverso. Apesar do otimismo, o fator que mais pesou na melhora foi o acordo comercial entre China e Estados Unidos, esse acordo que levou uma calmaria aí na economia do mundo inteiro. Raul Jafé, acho que não só isso, né? Aliás, para elucidar esse acordo, a China passa a comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos e os Estados Unidos passam a cortar a taxação sobre a importação chinesa. Basicamente é isso. É, né? Verdade. Eu discordo aí do texto da notícia. Mas tem a nossa reforma da Previdência. Lógico, você né? já pegou no ponto. Apesar do otimismo, o fator que mais pesou na melhora, não. O fator que pesou é porque o Brasil está fazendo a lição de casa, apesar do Congresso, onde ali tem ótimos deputados e senadores que querem o bem do país e outros que só querem os seus interesses. E também o nosso Supremo, né, que dificulta as coisas da forma como tem legislado na questão da prisão de segunda instância, e o próprio Congresso, que não aprova o projeto anticrime do Moro, né? Enfim, apesar disso, o Brasil está fazendo mudanças estruturais que nunca foram feitas. E os estrangeiros lá, que estão olhando o Brasil, não esses jornais estrangeiros e rádios que são ligados à esquerda internacional. Os jornais que realmente são sérios, as informações corretas que recebem lá fora, estão vendo que o Brasil está fazendo a lição de casa. Nós já vamos subir, viu? Aquela nossa nota vai subir esses dias, você vai ver. Isso é um termômetro, é só
uma coisa informal, né? Um termômetro informal do que... Não, mas mostra, porque o Brasil ainda, existe muita hesitação em investir no Brasil. Nosso CEO aqui com certeza vai falar sobre isso, porque conhece perfeitamente o assunto, e ainda existe uma hesitação por conta da propaganda negativa feita lá fora, por brasileiros, na minha opinião, maus brasileiros que vão lá para falar mal do país, né? E também com essa questão toda desses incêndios da Amazônia, da questão que aconteceu toda por lá, que o Brasil mata índios, que o Brasil não sei o quê, ou seja, nos Estados Unidos, um incêndio na Califórnia com todo o sistema de combate americano, de combate a incêndio, que é evoluidíssimo, morreu gente, acabou com residências, com tudo, não se fala 1/1000 do que falaram na Amazônia. Então, tudo isso é propaganda negativa para o Brasil. É propaganda negativa, falam mal, e isso dificulta os investimentos. Eu soube, por exemplo, de uma cadeia de lojas, que lá no exterior eu sempre comprei, que é a H&M, é uma cadeia de lojas que existe nos Estados Unidos, toda a Europa, onde o brasileiro gosta muito de comprar lá, tem roupas, são os melhores preços, mais acessíveis e roupas de qualidade. Aliás, essa vez eu estive nos Estados Unidos, não comprei nada lá dentro. Por quê? Porque eles falaram que não iriam mais investir no Brasil, porque o Brasil desmatava. Vamos para o inferno, vamos informar, seus cretinos. Doutor Marco, como é que você avalia esse risco país menor, o menor patamar desde 2010? Bom, o Raul Jafé, meu amigo, e eu só tenho a agradecer essa amizade de longos anos. Sem dúvida, é isso mesmo. E o Raul é muito autêntico. O que eu gosto nos nossos grupos de WhatsApp, enfim, nas nossas conversas, que o Raul tem essa postura de ser autêntico e falar o que ele entende. Eu também coaduno em grande parte com o que o Raul fala. Eu acho que a informação errada e a má informação é a mesma coisa, o objetivo delas é prejudicar, e eu acho que qualquer nível de informação tem que ser muito bem adequada e dentro de critérios rigorosos, né? Os jornalistas, você sabe, Mauro, que quando você solta a informação, você tem que fazer uma checagem para saber se essa informação é correta. A questão aqui, eu não vejo nem o posicionamento político, eu vejo um posicionamento Brasil. Eu acho que qualquer nível de informação errada está prejudicando o nosso país. Está difícil entrar nos trilhos, não está fácil. Eu posso falar pela advocacia, está aqui o doutor Wagner também, que vai ter a oportunidade de falar. A advocacia que eu digo, os pequenos escritórios de advocacia, os médios escritórios, estão sofrendo demais por conta de tudo que está ocorrendo no país. O país, ele não consegue reagir. E essa informação é uma informação, para mim, positiva, é uma informação que o Brasil começa a se adequar aos trilhos do sucesso. O futuro do Brasil são jovens, né? O doutor Renan aqui, que é o CEO da empresa onde trabalha, e são jovens que vão tocar esse país. Se a gente tiver essa missão, esse compromisso de colocar o país nos trilhos, não tenho dúvida que os jovens vão abarcar o futuro promissor e o sucesso do Brasil. Agora, vamos falar 2020? Não sei, pode ser 2021, pode ser uma década. Ô Renan, qual que é o seu sentimento ou a sua sensação agora, comparando com dezembro do ano passado? A gente estava ali naquela época para mudança de governo, a expectativa realmente era muito grande, um ano se passou, o governo vai completar um ano. Qual a diferença entre esses 2 dezembros para você, no olhar empresarial como CEO na L-Model Brasil? A gente sempre avalia esse mercado principalmente com a demanda e a procura aí dos clientes para contratação de modelos. Quando o mercado entra em crise, obviamente quando grandes magazines fecham, as lojas fecham, a procura também, a demanda para a gente, obviamente ela cai. O que aconteceu esse ano, no início do ano para cá, sem apoios políticos nenhum, mas houve sim uma procura maior, um entusiasmo maior hoje do pequeno empresário, né? Porque ele voltou a contratar os modelos para o showroom, ele voltou a contratar modelos para as campanhas publicitárias, voltou um pouco mais desse mercado nosso que tinha dado
uma bela parada aí em 2014. Esse voltar, desculpa, esse voltar a contratar significa que eles passaram a faturar, isso melhorou a situação deles, ou é uma questão de confiança? Estou mais confiante e vou voltar a contratar. Posso complementar a pergunta? Assim, como eu trabalho muito com essas coisas, assim, houve uma grande diminuição, acho que o Renan pode confirmar, em cada feira que você tem, uma enorme diminuição de expositores. É isso que justamente causa direto o problema na empresa dele. Quando você tem lá Quando você fala em crise, normalmente o pequeno empresário ele já começa a recuar. Então ele contrata menos promotora, menos meninas para fazer o showroom, menos modelo para gravar o comercial, fazer a foto para o e-commerce. Deveria ser ao contrário, né? Quando você enfrenta uma crise, normalmente você tem que fazer mais marketing para vender muito mais. Isso. Mas o pequeno empreendedor ele acaba contratando menos. Ele corta errado, né? Ele corta errado. E ele se assusta com os grandes magazines também fechando, com as grandes empresas aí, com medo do investimento. Hoje, a gente fala que o Brasil é um mercado de moda. Lá fora, realmente, é uma indústria. Lá fora, o volume de procura de modelos é muito maior do que hoje. Por isso que o Brasil é o maior exportador de modelo do mundo. O modelo se prepara aqui para realmente ir para uma indústria que é lá fora. Sim. Doutor Wagner da Costa, se olhar sobre esse dado, o menor risco país desde 2010. Olha, eu entendo que nós estamos precisando de pessoas mais capacitadas nos ministérios. Porque nós tivemos um representante lá na discussão mundial do meio ambiente, parece que ele estava contra, porque todos que estão lá estão brigando para trazer dividendo, para trazer situações para o país de cada um. Tem os interesses, né? Cada um defende o interesse de seus países que estão lá. O nosso, parece que ele foi o contrário, ele estava defendendo o desinteresse. E depois ele faz um churrasco ainda para comemorar que não deu certo, que as coisas não andaram como fosse. Quer dizer, dá a impressão que querem desmatar a Amazônia para a exportação de carne, realmente. Então, nós precisamos, principalmente também na educação, a gente vê cada erro, cada escorregões que estão tendo os ministros que hoje estão administrando as suas respectivas, né, sessões. Realmente isso aí precisava melhorar. Nós precisávamos pessoas, por exemplo, para chefiar a educação, pessoas capacitadas, pessoa que tem um currículo, que tem uma situação, né, nesse ponto. Agora, realmente, o presidente escorrega muito, ele fica falando no AI-5, desacatou o presidente da OAB Nacional, falou umas coisas. Isso aí, as pessoas que querem investir no Brasil perdem a confiança, entende? Então, precisa... Eu tenho uma visão diferente, viu, doutor? Quanto que o Brasil perdeu, que a Colômbia conseguiu trazer recursos para o desmatamento lá. O Brasil foi lá buscar, mas não conseguiu nada, porque também... eu sei que os Estados Unidos também está na mesma onda do Brasil, a Austrália, tem uns 4, 5 países que se querem, então se retira de lá e não atrapalha a situação, né? Entende? Então, realmente, a gente está vendo essas coisas e o investidor não quer saber de risco, né? Mas eu tenho uma visão diferente, doutor, vai respeito plenamente, claro. O olhar dele é mais essa questão institucional. Institucional. Eu já discordo, porque eu acho o seguinte, nós ficamos aqui mais de 20 anos, 25 anos, com um aparelhamento ideológico em todas as nossas instituições. Se eu vejo o presidente da Ordem Nacional vir dizer que quem apoia, quem não é a favor do Bolsonaro tem desvio de caráter, quem é ele para falar isso? Ele tem qual o direito que ele tem de ofender o povo brasileiro que votou no Jair Bolsonaro? Quem é ele para falar isso? Ele é que não tem postura. Raul, cidadão sem postura. Raul, para toda ação tem uma reação. Para toda ação tem uma reação. O que o cara tem que falar do pai dele, que foi torturado, que foi... Quer dizer, entende? Para toda ação porque tem uma reação. Ele também joga contra, inclusive, a apuração de quem esfaqueou o Jair Bolsonaro. Não. A coisa foi para a questão pessoal. O homem que defende o Lula,
Eu acho que um presidente de uma instituição, ele pode até ter as suas opiniões, mas que as reserve do que usar partidariamente, ideologicamente, para defender o outro, doutor Wagner. Pô. Veja bem, ninguém defende... Só para a gente encerrar esse tópico, doutor Wagner. Eu entendo que realmente você há de convir comigo que as escolhas, pode ser um ou outro, mas a escolha dos ministros não andou bem. Depende, eu acho, só para completar, desculpe a discussão, viu, né? Mas eu não concordo, mais uma vez. Eu acho que o Weintraub, na educação, o que ele pegou? Pegou um MEC totalmente aparelhado, onde nós estamos vendo aí, a reportagem aí do Fantástico, há 2, 3 semanas, mostrou livros que estão distribuídos de forma errada para as escolas mandam jogar fora os livros. Quer dizer, é uma completa bagunça. Isso, para você reorganizar tudo isso, nós vamos levar 1, 2, 3 anos mais. Mas se conseguir com uma colocação para resolver. Não se conserta ficar criticando e não se chega a lugar nenhum. Bom, vamos lá, seguindo aqui no nosso próximo tema. Todos os dias, ao menos, 233 crianças e adolescentes são agredidos, sofrem violência psicológica ou são vítimas de tortura no Brasil. Mas os dados do Ministério da Saúde se referem apenas aos casos notificados. E a Sociedade Brasileira de Pediatria acredita que os números reais devem ser muito maiores. Dr. Wagner da Costa, como é que esses casos são tratados? A partir de uma notificação, isso vira o quê? Não, o problema das crianças, nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente muito bom, muito bem redigido. O que se falta é cumprir esse estatuto, porque a gente vê crianças, como eu já disse aqui num programa, um menino de 9 anos parou uma viatura na Avenida Pacaembu e falou para os soldados lá, vocês podem me ajudar? O que é, menino? O que é? Tá vendo aquele casal ali, aquela mulher, eles estão lá fazendo eu pegar dinheiro aqui para eles comprarem droga. Então, tem que pegar a criança que está numa situação dessa, colocar, não numa antiga FEBEM aí, mas colocar num lugar onde possa se dar escola, ele possa estudar. A educação é o ponto principal. Educação, cultura, tudo é muito importante no nosso país. Que e a educação e a cultura estão abandonada. A educação para as crianças está nesse ponto. Quer dizer, então, realmente, não se cumpre na íntegra o Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil. Por que o senhor citou esse exemplo do menino abordando os policiais em relação aos adultos que os faziam pegar dinheiro na rua para compra de droga? Por que não existe um acolhimento desta criança, sendo que o Estatuto, como o senhor destacou, é um dos mais bem escritos, um dos melhores que existem? Perfeito. Por que não ocorre? Isso é incompetência gerencial? É incompetência dos nossos governantes, porque eles têm que criar situações, como também nós vimos aí na Cracolândia, até crianças jogadas lá na rua, a gente vê um casal com 10 filhos debaixo dos viadutos, quer dizer, tudo isso, não se faz um programa, uma situação para acolher essas coisas, para criar uma situação de acolhimento dessas crianças, de acolhimento dos pais, que às vezes eles abandonam as crianças porque não tem condições. Então não se investe na criança e nem no idoso também. Raul, como é que você vê isso? Não, eu vejo da seguinte maneira, eu não sei nessa notícia se está especificado qual grau de violência contra o adolescente, porque existe, infelizmente, uma violência contra o adolescente dentro de casa. Sim. Por pais, padrastos, madrastas e terceiros e mais quartos. Exploração do trabalho infantil. Não, mas violência dentro de casa. Nós temos visto caso aí de bebezinho sendo espancado, que é um absurdo. Criança sendo maltratada. Então, são duas coisas. A primeira, o maltrato à criança, no caso até bebês, dentro da própria casa. Meninas são estupradas por esses tais padrastos, sei lá o que eles são, companheiros que as mulheres botam em casa, né? O cara vai lá e estupra a menina. Então, tem a violência doméstica, dentro da própria casa. E segundo, tem
esse Estatuto da Criança e do Adolescente, que o doutor Wagner considera muito bom. Eu estava tentando achar na internet um livro que eu recebi, até o autor, há mais ou menos uns 15 anos atrás, onde ele escrevia sobre os 300 erros do Estatuto da Criança e do Adolescente que ele encontrou. Era um livro, eu esqueço o nome do autor, por isso que eu não estou citando. Mas houve umas reformas aí. Quer dizer, E todos os erros têm que ser corrigidos. tem. Por exemplo, quando se faz uma lei, a próprio costume da sociedade e tudo vai adaptando. E os nossos legisladores também precisam ser competentes Claro, para poder fazer essas E eles alterações. não alteram, que todo tem que ser alterado, só comentando. O que nós estamos vendo aqui hoje, o que mais se vê, é que os maiores se escondem atrás dos menores e eles cometem o crime. E o trabalho infantil? Claro. A exploração do trabalho infantil. Mauro, Doutor Marco, tudo é uma questão de punição, foi o que eu disse aqui, ó. O Ministério da Saúde diz que isso se refere apenas aos casos notificados e a Sociedade Brasileira de Pediatria acredita que os números reais devem ser muito maiores. Sim. Ou seja, não há a notificação de tudo, e aquilo que é notificado, talvez isso não vá adiante, talvez não vire processo, não sei como é que isso funciona. Tem Então, se você não tem punição para os responsáveis... tem um déficit aqui de informação brutal, né? Agora, o que é importante, eu acho essa discussão acalorosa muito boa para quem está ouvindo, para ver os dois pontos e para poder mensurar e saber quais são as alternativas. Nós fizemos um artigo, até separei aqui no Google, através do Cota Jurídica, eu fiz com a doutora Juliane e o nosso querido Henrique Nelson Calandra, um grande abraço. Um grande abraço, doutor Calandra. Doutor Calandra. E o que nós colocamos com relação ao feminicídio e que nós temos que usar, que eu estava falando com o doutor Wagner, a informática, nós temos que utilizar isso a nosso favor. Então, por exemplo, tornozeleira. Por que a gente não pode usar o tornozeleira para os casos de feminicídio? Né? O Estado tem que investir. E isso é um fato que pode gerar algumas comodidades. Explica melhor, doutor Marco, a tornozeleira para os casos de feminicídio, a tornozeleira para as vítimas... Vítimas da... Então tem a medida protetiva, 100 metros, 50, 500 metros, e aí vai ser parametrizada a tornozeleira. A vítima usar a tornozeleira, também. Que distância... É uma boa ideia. É uma boa ideia, inclusive me parece que o Nordeste está aplicando isso e São Paulo, né, que é o estado pujante, não está investindo nessas práticas. E é uma prática que você não precisa pegar o agressor e colocar ele na cadeia num primeiro momento, óbvio, né? E como o doutor Wagner estava comentando. Então, a gente pode fazer vários estudos, trabalhos, conforme esse artigo que nós fizemos e outros que tem, Jafé, que a gente pode trabalhar com o nível de inteligência e de informática da polícia, evitando combate, o feminicídio propriamente dito. E a gente pode fazer isso através da tornozeleira, que não vai expor tanto o agressor, né? Aí, a partir do momento, colocar regras, se ele invadir a medida protetiva, então aí tem que realmente conduzir. Ou seja, boas ideias existem, né? Boas ideias, investimento do Estado nesse segmento. Eu acho que é importantíssimo isso. E você vê que nem o Estado, nem os que têm que ter tornozeleira, muitas vezes ficam sempre por falta de tornozeleira, né? Os perigosos. Exato. Por lei já está usando, falta a tornozeleira. O Estado é incompetente, continua incompetente. E o Congresso não quer aprovar o pacote anticrime do Moro, ou vai aprová-lo totalmente distorcido. E porque temos uma das melhores legislações em relação à proteção dos direitos das crianças, e a gente vê esse quadro de agressão, de violência, tortura, violência psicológica, agressões. Eu estava falando com o Dr. Wagner, que eu acho que tem que ter as medidas, as punições têm que ser mais severas com relação a esse crime. Onde é que está o casal Nardoni? Exatamente, tem que ser mais severo. Eu entendo que são crimes hediondos contra crianças, contra mulheres, e que são praticados dentro de casa.
não temos esse nível de informação de quantas vítimas tem no Brasil, quantas vítimas são mortas diariamente, e isso eu entendo, Jafé, que está piorando, Mauro. Está piorando, está melhorando. Vocês, o que se faz com um camarada que espera... Aumentar a pena. Imediatamente, né, doutor Wagner? Tem que colocar apenas... A pena é dura. Agora acontece o seguinte, os advogados, qualquer pessoa que defende, eles pegam pelos erros do Ministério Público. Nós temos que ter um Ministério Público mais aparelhado, mais eficiente, com mais cultura, porque, na verdade, nós advogados, a gente tem o dever também de colocar as coisas no trilho. Quando você vai para um debate nos tribunais e tudo, você levanta as questões. E a gente, quando levanta as questões da lei, é para que aquela lei seja cumprida dentro daquilo lá. O Ministério Público, na mesma coisa. O que se vê, o Ministério Público do Paraná requerer o indulto por Lula, o indulto não, uma progressão de regime por Lula, e tem mais de 40% de presos aí jogados nas penitenciárias, e por que o Ministério Público também não requer para essas pessoas que não têm defensor? Eu estou fugindo um pouquinho do assunto. Não, mas aliás, o senhor falou muito bem. Quantos habeas corpus até o Lula já conseguiu lá no Supremo? Mais de 150 habeas corpus, tudo é julgado em 1 minuto para o Lula. 40% não consegue. Então, essa agora, é uma pergunta que fica no ar. Tem deixaram falhas no processo do Lula. Porque quando deixam falha, o advogado entra naquelas falhas, abre a porta. Vamos voltar para o tema aqui. Que nós voltamos, que levantaram uma questão, né, até do projeto do Moro. O projeto do Moro é muito bom, mas tem umas coisas ruins. Autorização para a polícia matar também não pode. Renan, o mercado, o mundo da moda, ele abraça várias causas, abraça várias campanhas, gente notável, modelos famosos, importantes, acabam se envolvendo nesses temas e levam para a sociedade mensagens importantes. Essa questão da agressão infantil, ela é uma preocupação dentro das campanhas que o mundo da moda promove? Hoje ela é uma questão importante que tem que ser passada, porque o que eu sinto assim quando alguma pessoa sofre esse tipo de violência? Elas têm o medo e a falta de informação de buscar uma ajuda, de fato, né? Medo que não vai resolver, ou medo de que represária o marido, ou sei lá, a pessoa que a agrediu. Então, quando eu escuto alguma opinião do porquê que não fez, essas são normalmente as desculpas. Por isso que a mensagem ela tem que ser passada, a informação realmente, porque as pessoas não sabem onde recorrer, elas não sabem onde buscar, né? Igual quando a gente fala aqui de trabalho infantil, né? Hoje, uma criança fazer qualquer trabalho da parte de agência de modelos tem que sair o alvará, né? Para não ter mais aquela coisa do pai e a mãe achar que vai enriquecer em custas de filhos, né? Então, eu não trabalho muito com a parte infantil de agência de modelos, mas, obviamente, em todo o mercado existe, né? Então, hoje é uma fiscalização maior, a criança tem que estar na escola, tem que estudar, não adianta só, eu vou ser ator, modelo e sair, isso não existe, né? Isso é gente sem instrução, a pessoa tem que continuar estudando, tem que estar na aula, mas tem que também ser fiscalizado realmente tudo isso. Isso acontece muito no futebol também, né? Pais que acham que vão ficar ricos às custas dos filhos, vai jogar bola, esquece a escola. Até que os cachorros, eu vi uma reportagem, pais milionários com os cachorros aí. Pais ricos aí a gente conhece alguns. Vamos lá. Os cachorros, inclusive, aqui estão ganhando dinheiro os pais aí. 12h32 agora aqui na Rádio Trianon, você acompanha o programa Gente que Fala. O próximo assunto é o seguinte: 3 agências bancárias foram alvos de criminosos ontem, aqui em São Paulo. No caso mais grave, bandidos explodiram caixas eletrônicos do Banco do Brasil, no bairro do Grajaú, lá na Belmira Marim, não é isso? Em outra ação, criminosos usaram um maçarico para abrir um caixa eletrônico do Banco Santander em Moema, e na terceira situação, os ladrões entraram pelo telhado em uma agência do Bradesco, também no bairro de Moema. E apesar da proximidade dos crimes, tudo aconteceu na Zona Sul, a polícia acha que as ações não foram praticadas pela mesma quadrilha. E faz algum sentido, né, doutor Marco? Porque esse caso do Grajaú foi algo, não gosto muito de falar disso, desse termo, né, cinematográfico, mas é o que acaba sobrando para a gente falar, né? Eu ontem falei com o Walter Cilione, também quero mandar um grande abraço para o nosso querido Walter.
de todos nós aqui. Está por aqui, hein? Está por aqui. Tem alguma janelinha que ele está escondido em algum lugar. Bom, com relação ao Grajaú, Mauro, eu acho que foi anormal, né? Houve algumas emissoras de televisão falaram que aquilo é normal na cidade de São Paulo. Eu nunca vi. Nunca vi rajadas de metralhadora, nunca vi aquele embate, a organização criminosa estava portando capacete. Eu acho que eles estão com um treinamento militar muito avançado. A verdade é que essas quadrilhas estão preparadas. Mas quem rouba banco, como em Moema, os casos de Moema, que vai roubar caixa eletrônico, ele vai lá com explosivo, ele destrói o caixa eletrônico, saca o que tem ali, 200, 300 mil, e vai embora. O caso do Grajaú, não. Houve um material de guerra. Nós estamos falando de armas longas, metralhadoras, houve todo um aparato, um modus operandi estranho, pararam as avenidas, cortaram avenidas através de ônibus, fizeram escudo humano e saíram atirando para tudo quanto é lugar. Aliás, a agência, se eu não me engano, acho que é Banco do Brasil, perdeu a agência, Mauro. Aquela agência está condenada. Então, a gente vê que foi exacerbado a atitude daqueles meliantes, ao contrário do que houve... Isso acontece muito no interior, você quer dizer, porque em Campos do Jordão explodiram uma agência do Bradesco, a agência perdeu. Exato. Mas não acredito que não bastou roubar o dinheiro, né? Era preciso mostrar um poder bélico. Mauro, você colocou muito bem. Eu acho que é muito por aí. Infelizmente, isso é uma progressão de muitos anos, né? Muitos anos que o crime organizado não é combatido como se deve. Então, cada vez eles vão se fortificando. Cada vez as ramificações são maiores. Hoje estão no Brasil todo e, inclusive, na América do Sul. E o que as autoridades precisam fazer, doutor Wagner da Costa? Olha, eu vejo aqui, não pode afrouxar a questão do uso de arma. Precisa punir rigorosamente o pessoal que tiver uma arma, inclusive arma de grosso calibre, tem que pegar uma pena de 5 a 10 anos. Quer dizer, não se pode abrir. Porque fique na cadeia. Mas isso precisa fazer a legislação, e quem faz a legislação? Não é... Olha, a crítica às vezes para o judiciário... Não, é o Congresso que... O juiz, o ministro, eles são escravos da lei, eles têm que cumprir o que está na lei. Eu acho que eles são escravos da justiça. Não, da lei. Aí depende. Há controvérsias. O meu querido mestre Samir Achoa discutiu aqui muitas vezes com um grande jurista que o juiz ele é escravo da justiça. Foi para isso que ele se formou advogado, depois ele foi ser Mas ele não pode descumprir a lei. Mas ele também não pode seguir a lei de tal maneira que ele vai prejudicar a justiça. Não pode. Quando cria a lei, ele deixa uma abertura que dá 2, 3 ou mais interpretações. E cada cabeça interpreta de um jeito. Então, precisa ser uma legislação curta e concisa. Consertado, então, realmente. Agora, eu sou contra o Bolsonaro de armar a população. Porque ele falando o excludente de licitude é porque justamente se você está numa ação de combate, seja inclusive uma pessoa, você está com uma arma na sua casa, o sujeito invade a sua casa e você tem a oportunidade, que é muito difícil, se você não, como dizia o nosso querido amigo Afanásio Jazades, se você não tiver 100% certeza que você vai ter sucesso na ação, fique quieto, porque senão você vai morrer. Agora, é o tal negócio, você enfrenta um marginal perigoso, você dá um tiro nele, um segundo tiro, ele continua de pé forte para cima de você vai ficar pensando, não, mas eu só posso dar mais um, porque senão você preso lá na frente. Isso não dá, né? As estatísticas mostram que, inclusive em empresas de segurança, que o vigilante que anda armado, ele é vítima de assalto, de morte e tudo. Aquele vigilante que trabalha desarmado, em portaria, tudo, não acontece nada com ele. Porque quando um bandido percebe que naquela casa tem arma, ele vai invadir, vai tentar pegar a arma. Porque a arma é uma joia. Mas, doutor, o senhor sabe que, quando desarmar a população, 5 chácaras de fazenda ficaram a mercê do vagabundo. Porque antes
não entravam lá porque eles falaram, não, o proprietário tem uma arma, o caseiro tem uma arma, o tratorista tem uma arma. Hoje não. Rural. Nós estamos falando aqui nem da questão residencial. Nós estamos falando de armar a pessoa, andar com arma na rua. Não, é isso. Aí é complicado. Então, e nós estamos falando também de uma legislação para punir mais essas e tipo de arma que pode usar. Claro. Sim. Quer dizer, que o nosso armas das Forças Armadas. Não. Ponto 50 derruba avião. Derrubava. E outra coisa, a polícia civil e a militar, elas não podem. Não pode. Por que tem uma legislação dura para eles e não tem... Olha, não tem para manter o cara livre. Mas estão abrindo legislação até para o cara usar metralhadora, pô. Então, a coisa é polêmica e olha só a importância do debate. Segundo o Dr. Wagner da Costa, a arma em casa atrai o bandido porque a arma é a joia para ele. Pela visão do Jafé, que eu já conheço, a arma em casa é importante para a pessoa reagir quando ficar com medo, né? O bandido não vai querer entrar naquela casa com medo. Só rapidamente, aqui no nosso durante muitos anos, o doutor Nordello, que está sempre, doutor Segurança, está sempre delegado Nordello, então foi um programa aqui, muitas vezes nós estamos juntos. E ele é um estudioso do assunto. Ele falou o seguinte, curiosamente, quando o sujeito usa um carro preto, tudo com vidros escuros e um óculos escuro e paletó e gravata, esse cara nunca é assaltado, porque ninguém sabe o que ele tem lá dentro. Então, pela estatística, esse homem não é assaltado. Olha só como é que é. O ladrão, ele toma os cuidados, ele percebe. Agora, quando a casa está escancarada, estava aberta a casa da viúva, como dizia o querido José Mauro Peixoto, aí, meu amigo, Ô, Raul, só para finalizar, e os acidentes domésticos que tem criança pega a arma, leva para a escola, dá tiro? Mas doutora, mas eu coloco na mão de um responsável quando a gente morre. Quando os crimes são cometidos dentro de casa, mesmo com a arma branca. Bom, vamos lá. Mudando o assunto, agora vamos entrar na passarela, então, aqui com o Renan, com mais de 14... no assunto, né? O assunto é gostoso. Com mais de 14 desfiles e um casting diversificado que inclui New Faces e a veterana top model Vivi Off, a L Model foi considerada a agência revelação de São Paulo Fashion Week deste ano. Fundada pelos sócios Renan Franco, aqui com a gente, e Sage Sofia, a agência oferece ao mercado soluções inovadoras, eficientes e tecnológicas para unir pessoas e marcas, construindo ótimas relações com consumidores e stakeholders. Bom, Renan, antes de mais nada, os parabéns para a L Model. Obrigado. Por essa conquista aí, considerada a agência revelação São Paulo, da São Paulo Fashion Week. Mas diga lá, e essa tecnologia envolvida aí para a causa? Uma das coisas que faz a gente ser uma agência revelação no mercado, quando a gente fala em estudo, a gente também fala na parte de agência de modelo, de preparar ele, porque eu sempre falo, a pessoa ela nasce bonita, ela não nasce modelo. Então você tem que ensinar ela também a desfilar, a fotografar, a gravar um comercial, a falar diante das câmeras, né? Então, a gente programa policial. Então, na realidade, você também tem que ter esse cuidado, porque a pessoa ela vem crua. Por isso que leva um tempo para você preparar uma modelo. Isso você traz ela dando conhecimento, dando estudo também, para ela poder ter uma carreira também de sucesso. Há uma preparação da imagem dela. Né? Então, por isso que a agência hoje está se tornando uma agência revelação. Sobre as nossas soluções, nós temos hoje um sistema inovador que o cliente consegue contratar modelo de uma forma muito mais rápida, uma equipe qualificada, um bom espaço e, obviamente, o cliente sabendo também que ele vai ter alguém que vai atender a expectativa dele. Vocês preparam os modelos também para atender às feiras, aos eventos? O nosso carro-chefe não é feira e evento. Né? O nosso carro-chefe é o cinema publicitário e a fotografia publicitária. Né? Então, nosso cliente é o produtor de casting, shoppings, magazines, lojas de e-commerce.
mas nós preparamos eles para atender todas essas marcas, né? Uma modelo fashion, ela vai fotografar para uma marca, ela tem que saber como é que são as poses dessa marca, uma loja comercial, o que vende, se é joia, como é que faz a mão. Eu sempre falo, o grande problema do estúdio, quando vai fotografar, o que faz com a mão, onde você põe, né? Então você tem ali um preparo para ela aprender a fotografar, qual que é o melhor ângulo, cuidar do cabelo, cuidar da imagem, preparar tudo ela mesma. O que foi fundamental para a conquista desse posto aí de agência revelação da São Paulo Fashion Week, na sua avaliação? Na minha avaliação, quando a gente fundou a L, faltava no mercado uma agência com todos esses cuidados, né? O mercado de agência ele foi se perdendo ao longo dos anos. Sempre foi aquela coisa chique, sempre foi aquela coisa restrita, e aos poucos, como a gente sabe, como todos os ramos, existem profissionais e profissionais, foi abrindo, e a L ela veio com a imagem de voltar àquela coisa de preparar uma modelo, de transformar uma top model, de ter uma modelo realmente preparada. Hoje, com as mídias sociais, teoricamente, todo mundo virou modelo, mas na prática, eles não estão prontos. Então, a L ela veio assim, ela se tornou uma agência revelação pelo perfil de modelos que nós temos e com esse preparo podendo atender realmente. Fora que a gente viaja também o Brasil inteiro, tem uma equipe que viaja, são 12 cidades por mês em busca de novos modelos, visitando a agência, não só no Brasil, esse ano a gente foi para a Argentina, nós fomos para o Chile, em outras agências parceiras também para ver os modelos de lá, para ver quem que nós podemos trazer para cá também. Quer dizer, normalmente vocês pegam pessoas já com experiência, ou uma moça muito bonita, que você vê, que você percebe que ela tem uma desinibição e tal, ou ela já precisa... Não, nós trabalhamos com a modelo, que já tem experiência, a gente já trabalha, óbvio, é muito mais fácil, mas nós temos a parte de preparação também dos new faces, que é onde nós viajamos as cidades, as agências parceiras no Brasil inteiro, para ver os modelos que eles têm, se tem alguém para preparar, né? Tem uma menina da Bahia que veio para cá que a gente está cuidando dela, preparando cabelo, pele, ela não sabe desfilar, ela não sabe fotografar, nunca fotografou, então você tem todo esse preparo aí para agora no ano que vem começar a colocar ela no mercado publicitário. E quando você destacou agora que com as redes sociais todo mundo se acha modelo, né? Como é que isso implica o mercado de preparação? Porque aí todo mundo acha que mas não é, porque não tem planejamento. Num ponto bom, assim, quando a pessoa está numa mídia social, ela já está se fotografando, ela já está conhecendo melhor parte do rosto dela, o lado que ela fotografa melhor e tudo mais. Para o cliente final, como eu falo, existe um leque de clientes que nós não atendemos, que são alguns clientes que vão trabalhar com essas meninas de rede social, que são, vamos colocar assim, amadores ainda do mercado. Porque os grandes modelos sempre vão trabalhar com as grandes agências e os clientes também vão contratar os modelos, porque tem um preparo, tem que ter um cuidado, porque tem muito direito de imagem, tem que ter empresas que têm exclusividade. Quando você vai planejar uma carreira de uma modelo, você não pode fazer essa marca porque você já está fechada com outra, e quando você contrata o modelo por conta, você corre esses riscos aí de talvez fazer o trabalho e porque a própria modelo não se atentou. Os cachês estão melhores ou estão piores, considerando a competição cada vez maior? Porque tem mais gente também a todo momento, né? Os cachês, eles continuam basicamente nos mesmos valores, tá? O que muda para a gente é a quantidade de contratação. Tá? Antigamente, um cliente que contratava 15 modelos, ele começou a contratar 8 modelos, né? Fazendo um trabalho maior e reutilizando essa imagem, às vezes, por um tempo mais longo, né? Então isso que acabou mudando para a gente. Uma perguntinha, ser uma modelo ou um modelo de sucesso é mais difícil do que ser um jogador de futebol de sucesso? Essa pergunta é bem... Quando o pessoal fala, olha, eu quero ser modelo, as pessoas já acham que vão ser Gisele Bündchen, vão ser famosas. Não relativamente, eu tenho pessoas de sucesso na agência que não são conhecidas no mercado. Ela faz muita campanha publicidade, está ganhando um dinheiro com isso, mas ela não tem olho forte, porque assim, hoje a mídia, todo dia você vê uma propaganda, então você não associa aquela pessoa, às vezes a pessoa acha que vai fazer um trabalho, vai andar na rua, vai ter autógrafos, não, e não vai. Né? O mercado muda todo dia gente nova aparecendo, então fama é totalmente diferente de você ter um sucesso. E o que é melhor? Melhor ter fama? O bom é ter os dois, né? O bom é ter os dois, né? Mas principalmente o dinheiro, né? A parte é o sucesso profissional. O sucesso anônimo, né? Aquela coisa mais comedida, mas ganhar muito dinheiro assim. Eu avalio o sucesso como uma parte
é de você estar realizado profissionalmente e financeiramente. O Raul fez uma pergunta querendo fazer uma comparação de futebol com modelo. Agora, futebol tem um preparo, tem uma escola, tem... E para modelo, tem essa preparação? A pessoa que quer entrar no mercado de modelo, eles têm um curso, alguma coisa para seguir, para tentar, né? Porque no futebol é assim. Mas tem um preparo físico, né? Manter o peso, todas essas coisas não, são... mas realmente existe esses colaboradores que indicam, né, para o Renan, as pessoas, eles têm um curso, têm alguma coisa, para haver uma escolha dentro daquele curso, dentro daquele preparo. Existe uma preparação, quando o modelo entra na agência, ele entra no nosso departamento de New Face. Então, esse departamento, o que ele faz? Ele vai ver a modelo e planejar uma estratégia para conseguir a venda da imagem desse modelo. Então, aonde vem corte de cabelo, aonde vem preparação, aonde a gente começa a ensinar a pessoa aulas de passarela, aulas de teatro, aulas de interpretação de texto, aulas de simulações de comerciais, aula de fotografia, poses de fotografia. Aí também tem que a pessoa também buscar, estudar, procurar alguma escola de teatro para ela começar a se desinibir, saber falar. Porque, igual eu comentei, a pessoa chega crua sem informação nenhuma, porque ela já vem disso lá atrás na família, ou ela já vem com pouco estudo escolar, então ela já tem uma dificuldade até de se apresentar. Então nisso a gente começa a preparar, moldar, igual eu falo, o modelo acontece de cara? Não, às vezes tem modelo que leva 5 anos para você falar assim, olha, agora ela é uma modelo, agora ela está pronta para o mercado, ela já sabe fotografar, ela já conhece os clientes, já sabe o que pede, o que é uma coisa, o que é outra, quais são os termos. Então, isso ela vai ganhando com o próprio tempo. Mas nós indicamos boas escolas, bons cursos, na agência tem aula de passarela, tudo que a modelo precisa de dicas, a gente faz ali. Tá? Gente, perguntas do público, do Gente que Fala, começando com o Jafé. Jafé, o Jaime do Jardim Bom Filho. Ô, Jaime, ouvinte de tantos anos. Grande abraço, Jaime. Santista comeu. E ele te pergunta se as indústrias brasileiras estão preparadas para uma abertura comercial. Estão, em parte, porque durante todos esses anos os investimentos caíram. Agora, o que eu mais temo, viu, Jaime, é que se o Brasil tiver, se Deus quiser, numa evolução das nossas empresas, nossas indústrias, nós não teremos mão de obra qualificada para essas indústrias. Esse é o grande problema. Eu acredito que, mesmo que o Brasil desenvolva, esperamos que isso aconteça, mais de 2,5 milhões de vagas estarão em aberto, porque tem gente que não tem capacitação para conseguir fazer. E outra coisa, nós lá da Fiesp, eu falo nós, porque eu sou conselheiro do SESI Senai, frequento a Fiesp, nós somos pioneiros em criar a indústria 4.0, que é a revolução tecnológica desse nosso século. Né, a quarta revolução industrial que o mundo passa e nós estamos avançados, é a robotização, enfim, é a conversa, a função do ser humano, do homem, da mulher, vai ser fazer com que a máquina converse com a informática. É a indústria 4.0. Ô, Jafé, aqui também tem um abraço. Aliás, um abraço é para todo mundo. O Adrian, né, do Cambuci, está parabenizando a todos e mandando um abraço ao primo Raul. Obrigado. Adriano, meu querido primo e amigo, né? Sim. Grande abraço, Adriano. Mandou um abraço. Ainda nos falamos ainda antes do Natal. Doutor Marco, o Marcos de Pinheiro, seu xará, pergunta se as quadrilhas internacionais de assalto a banco já estariam se instalando no Brasil. Bom, obrigado pela pergunta, uma pergunta interessante. Eu acredito que não. Eu acredito que a nossa organização criminosa, né? Nossa não, que eu não participo, mas as criminosas do Brasil, elas não têm o nível de inteligência que têm essas organizações internacionais. Elas agem motivadas pela inteligência do roubo, enquanto que as organizações aqui do país, elas se utilizam do homem-arma e a tentativa de locais onde tem concentrações de valores, né? Transportadoras de valores, agora já saiu um pouco das transportadoras de valores, agora estão voltando aos bancos, que até então já tinha tirado os bancos com
com a roleta, né? Mas, enfim, vão para o caixa, para as máquinas eletrônicas de saque de valores. Então, eu entendo que a concentração dessas organizações criminosas, elas estão voltadas mais para esses objetivos e não tem organizações... Só para complementar, viu? Na verdade, está aqui, olha, é que eu não tenho boa memória, por isso que eu guardo, mas está aqui, com chefes vindo a São Paulo, máfia italiana usa ardis e aliado PCC para traficar. Isso já foi notícia desse ano. Jordaniano foragido é apontado como elo de máfia italiana e PCC no Brasil. Infelizmente, esse crime organizado já está internacionalizado. Já tem não só as conexões na América do Sul, que são enormes, como também se expandindo para a Itália, Portugal, outros lugares. Infelizmente. Bruno de Perdizes te pergunta, Renan, qual será o futuro das semanas de moda no Brasil? Futuro da semana de moda... as marcas sempre surgem marcas novas. Eu acho que isso daí nunca vai acabar, esse mercado, né? O que tem que acabar hoje no mercado é alguns clientes, a não profissionalização de clientes e modelos, né? Transformando esse mercado. Hoje você tem um leque de clientes que contratam hoje qualquer um por mídia social, pagam muito pouco pelo modelo, né? Isso é um tema que a gente vem abordando sempre com eles, porque assim, eu quase chamo isso de nova escravidão. Né? Você tem uma modelo que tem que se cuidar da pele, e às vezes elas ficam 10, 12 horas por um trabalho que ela acha que viu pela internet para ganhar R$50. Então, isso para mim é uma nova escravidão. Então, esse mercado, essa semana de moda sempre vai continuar, as marcas têm que estar em evidência. Eu acho que para os próximos anos vai melhorar cada vez mais. Doutor Wagner, a Márcia de Santo André pergunta, o devido processo legal atrapalha o combate à corrupção? O devido processo legal é para evitar que um inocente, né, vá para a cadeia. Nós precisamos, infalível, no mundo inteiro sempre se fala no devido processo legal, né? Isso não afeta isso afeta a defesa, né? Porque ninguém vai usar do devido processo legal para cometer crime para sair fora. Então, isso não afeta, né? É constitucional, né? É uma questão que realmente não existe direito se não tiver o devido processo legal. E o próprio nome, processo legal. Se tiver tudo de acordo, é óbvio que não vai atrapalhar. O processo legal também condena. Sim, claro. É lógico. O processo legal não absolve só, ele também condena. Sim. Porque quando tem um processo... justiça. É uma questão de justiça. Doutor Wagner, sua palavra final, sua despedida. Bom, eu quero agradecer a todos aqui que estamos na banca. Quero também agradecer ao nosso público que muito nos honrou com estar nos ouvindo, né, nos nossos ouvintes. E nos vendo aqui também pelas redes sociais. E nos lembra, eu acho que esse debate é importante, até para que alguns dos nossos deputados, ouça e tenta ver se a gente não falou alguma coisa que eles possam aproveitar, né? Então, eu fico muito agradecido de estar aqui hoje e uma boa tarde a todos. Renan Franco, sua palavra final, seus canais. Primeiramente, muito obrigado a todos aí pelo convite de estar aqui participando, pela primeira vez aqui, que seja de primeira de muitas aí. Quantos anos aí já? 25? 25. Eu pelo menos aqui. 25 anos. É um prazer estar aqui, quero agradecer a todo mundo que escutou, que nos assistiu também. Muito obrigado aí pela oportunidade. Doutor Marco Kojorowski. Bom, Mauro, eu quero agradecer à Rádio Trianon, o nosso querido Fausto Camunha, você, Obrigado. Todos aqui, nossos amigos, Raul, Dr. Wagner, o Renan, sucesso, desejar um feliz Natal, já para a próxima semana, um abençoado 2020 e que Deus nos ilumine para o Brasil começar a seguir o seu trilho do sucesso. Parabéns pelo programa e muito obrigado.
Muito obrigado. Raul Jafé, sua palavra final. Eu agradeço a você, Mauro, aqui da Zenilda, o maravilhoso mestre Fausto Camunha, toda essa equipe da Trianon que sempre esteve com a gente. Cumprimentar meus companheiros aqui de mesa, né, que brilharam, você, como sempre, brilhando aqui na direção do programa. E aproveito para desejar aos nossos queridos ouvintes e telespectadores um Feliz Natal e que 2020 seja um ano realmente de muito sucesso, de muitas alegrias a todos nós, com proteção de Deus. Deus acima de tudo. Não estou só parafraseando o Bolsonaro, mas é que nós estamos aí, que infelizmente, né, tal da porta dos fundos, fazendo troça com a figura cristã de Jesus Cristo, que é inadmissível, e a nossa Igreja Católica está quieta, não abre a boca. Até a colônia islâmica se revoltou contra isso. É uma vergonha que estão querendo fazer com a família brasileira e abalar a nossa fé cristã, mas Deus está acima de todos nós. Nós estamos com fé em Deus e Ele vai nos proteger e nos vai fazer o Brasil crescer o ano que vem, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, o jornalista e empresário Raul Jafé, o advogado Dr. Marco Kojorowski, o empresário Renan Franco e o advogado Dr. Wagner da Costa. Na mesa de som, no Gente que Fala de hoje, o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Muito obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.